junto com o livrinho, o certificado, uma folhinha de avaliação do evento, que para a gente é super importante também ter esse retorno para a organização dos próximos. E a gente vai chamar agora para a mesa da garantia de direitos à instituição da política social, primeiro a mediadora, que é Paula Smith. Trocou? Desculpa. Então, a mediadora Cláudia Simões, que é conselheira e participa também da Comissão de Psicologia e Assistência. Vou chamar para compor a mesa João Paulo Salles Macedo, que é professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, graduado em Psicologia pela Faculdade Santo Agostinho, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está vinculado ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí, orientando alunos de mestrado. Atua na área de saúde coletiva e saúde mental, com foco na formação e prática do psicólogo nas políticas públicas e aspectos relacionados à interiorização da profissão e atuação em contextos rurais. Quero convidar também Leonardo Pecoraro Costa, graduado em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis, mestre em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, superintendente de gestão do SUAS na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, representando a CESDH. E finalizando, Graziela Contessoto Sereno, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Oi, gente, bom dia a todas e todos presentes. Antes de abrir os trabalhos dessa primeira mesa efetiva de debates, que tem como tema a discussão desse processo que vai desde a garantia de direitos até a institucionalização da política social, primeiro eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. Queria dizer que eu estou muito feliz com a realização desse seminário. A Comissão de Psicologia e Assistência Social trabalhou muito duro para esse dia acontecer. Então, eu espero que vocês aproveitem muito esse espaço, esse nosso encontro. Espero que vocês participem ativamente. E agradecer também a presença daqui dos meus colegas na mesa. Leonardo, João Paulo e Graziela. Então, assim, para a gente organizar o nosso tempo, como que vai ser essa mesa? A gente vai ter cerca de 20 a 25 minutos para cada um, para cada palestrante. E aí, depois da fala dos três, a gente abre para o debate. E aí, levanta a mão ou vem aqui, e aí a gente vê como é que faz esse debate. Tá bom? Eu vou avisar quando ficar faltando 5 minutos, só para vocês se organizarem. Quem vai começar? Leonardo? Pode ser? Então tá, gente. Então aproveitem. Bom dia a todas e todos, os companheiros aqui de mesa, uma alegria. Logo de pronto eu tenho que agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, pela oportunidade de contribuir com algo que tem sido uma demanda já há alguns anos, né, de todos nós na psicologia que atuam na área, seja na ponta, ou seja nos setores de meio, na própria administração, de construir, de ajudar a construir esse lugar, que embora, como Marcelo disse, não é novo historicamente na assistência, mas pensando no lugar construído institucionalmente, a gente está aí com 10 anos fazendo esse ano. Então é tudo, na verdade, tudo muito novo. E no SUAS, principalmente, todo dia tem uma regulação nova, todo dia tem uma normativa saindo, é algo que está todo dia em processo, de fato, de mudança. Então, parabenizar ao CRP, a coordenação da Comissão, né, de Assistência de Psicologia e Assistência Social pela organização desse seminário. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta, até para me situar, de repente, ajuda a mesa. Quem aqui já atua no SUAS?
Tá, uma boa parte, se não a metade, quase a metade, né, dessa plenária. Então, assim, eu acho que para começar, para ajudar também a ilustrar algumas coisas, eu vou falar assim, só para vocês terem ideia do lugar que eu falo, né? Eu caí na assistência social de paraquedas, talvez não seja diferente de muitos de vocês, mas eu caí na assistência social porque a coordenação de saúde mental não me quis. Porque disse que eu tinha um currículo muito ruim. Eu estava recém-formado, né, tinha passado no concurso, e o coordenador da saúde mental não me queria de jeito nenhum. Ele estava doido que eu pedisse exoneração, porque eu fui esperto. Primeiro eu tomei posse, e depois foi que eu fui falar com ele. E ele, na verdade, ele queria que eu tivesse feito o contrário, que eu tivesse ido falar com ele para depois, de fato, né, ser empossado. E ele queria, acho que não sei se ele estava de olho em alguém que estava atrás de mim no concurso, para chamar, né? Só sei que ele disse assim, você não tem experiência nenhuma, nunca trabalhou com psicótico, e eu preciso de alguém que me ajude nessa coisa da coordenação, né? Então eu te orientaria a você voltar lá e pedir sua exoneração. Juro para vocês, parece brincadeira, mas foi exatamente assim que me foi dito na ocasião. Mas eu sabia, né, que a assistência social tinha 2 vagas. E eu fui bater na Secretaria de Assistência Social e, assim, fui quase carregado no colo, porque fui o primeiro psicólogo a entrar na assistência social naquele município, na ocasião, em Petrópolis. E de lá para cá, de fato, eu tomei um susto bastante grande, porque eu fiquei imaginando toda a minha formação, ou era para a área clínica, nessa área de consultório, né, principalmente se fosse... eu não tinha sido formado para trabalhar em política pública, mas para trabalhar em clínica, especialmente particular, né, dentro do consultório, ou em organização, ou em psicologia escolar. Eram minhas 3 habilitações da minha graduação. E agora essa história de ter que trabalhar dentro de comunidade, né, como é que é isso, né? E isso é anterior, numa época que antecede o SUAS, porque isso foi lá, assim, final da década de 90 ainda, e já virando para os anos 2000. E eu realmente tomei um susto. E me inscrevi, fui fazer um curso de pós-graduação lato sensu em História Social, porque eu achei que talvez fosse melhor eu entender um pouco como o surgimento dos movimentos sociais no Brasil, e até para entender um pouco como é que essa situação toda de vulnerabilidade social tinha se construído para nós aqui no Brasil, né? Então foi o curso que eu resolvi fazer na ocasião. E de fato foi muito bom, porque eu acabei tendo no meu trabalho de conclusão do curso, na dissertação que eu tive que entregar, eu tive que fazer uma pesquisa, e acabei entendendo um pouco a inserção dos profissionais da psicologia no mercado em décadas, né, anteriores. E especialmente como que os psicólogos haviam sido convocados. Enquanto o Marcelo falava, eu fiquei pensando nisso, né, nesses perigos, nas armadilhas que estão colocadas para nós no dia a dia, no nosso fazer, né? Mas assim, só para terminar o raciocínio da minha trajetória, né, foi bastante interessante. Eu aproveitei bastante daquele conhecimento, me ajudou bastante no meu trabalho. Depois de 4 anos atendendo diretamente na ponta, eu acabei depois, por conta de um outro concurso, indo trabalhar também na saúde mental, e acabava me dividindo entre a assistência social e a saúde mental. E logo depois fui convidado para integrar a equipe que fazia parte do planejamento da assistência no município. Logo depois passei para a coordenação da proteção social especial, e foi então que eu recebi o convite para vir compor com a equipe do Estado. Em 2007 eu vim para o Rio. Inicialmente fiquei na Superintendência da Proteção Social Básica, também foi um desafio bastante grande. De 2009 até 2013 eu fiquei dedicado especificamente às políticas sobre drogas e às ações governamentais no Rio. Também foi uma experiência e tanto, né? Passei a coordenação da vigilância socioassistencial e hoje estou como superintendente de gestão do SUAS na Secretaria Estadual. Bom, alguém vai me perguntar, bom, Renato, para ser superintendente de gestão do SUAS, necessariamente você não precisa ser psicólogo.
mas eu diria para vocês que é uma gestão do SUS diferente. Né? Até porque a gente tem a gestão do trabalho dentro da gestão, né, do SUS, a gente tem a coordenação da gestão do trabalho e a coordenação da vigilância socioassistencial também fica dentro da superintendência de gestão, dentro do setor, ainda que em outras instituições não tem esse nome. Então, assim, a gente está tratando de produção de conhecimento o tempo inteiro, e no momento que eu estou tratando de produção de conhecimento, eu estou tratando de produção de subjetividade. Né? Do momento que eu estou falando de gestão do trabalho, eu estou falando de gestão de pessoas, eu estou pensando em melhoria de condições de trabalho, né? Eu estou o tempo inteiro com um foco que, de alguma forma, deve e vem sendo, né, de atenção, né, de vários colegas profissionais da psicologia. Então, assim, é só para vocês entenderem de que lugar eu estou falando hoje, tá? Nessa mesa. Tenho, então, assim, uma experiência que vai desde a ponta até essa área de planejamento e da gestão, da execução da política propriamente dita. Hoje, praticamente toda a parte de financiamento, né, hoje dos serviços nos municípios, do cofinanciamento estadual, passa pelo nosso setor também. Ontem a gente ficou, inclusive, até tarde da noite processando, né, as solicitações de pagamento do cofinanciamento, os recursos dos municípios, de terceira e quarta parcela, que já estão mais do que atrasados. Eu como queria vir para cá e ficar o dia todo aqui, a gente fez um esforço de tentar terminar ontem as solicitações. Mas, assim, eu logo de cara pensar o tema dessa mesa, eu fiquei imaginando que talvez a gente pudesse propor, na verdade, uma inversão, que eu não consigo ver muito bem uma trajetória, um percurso da garantia dos direitos à instituição da política social. Eu vejo justamente um caminho inverso, né? Eu só vejo que seja possível, de fato, a garantia do direito por meio da instituição e da execução das políticas sociais, de modo geral, e não apenas da política de assistência. Quando a gente fala das políticas sociais, estou falando de trabalho, de saúde, de educação, de cultura, de lazer, ou seja, as políticas sociais no seu conjunto. Isso seria, assim, uma observação logo de pronto. E aí eu imaginei que pudesse trazer para contribuir com a discussão, assim, eu não sei se todos têm conhecimento, mas como metade, pelo menos, dessa plenária já atua na área da assistência, mas para quem não conhece, hoje nós temos, desde 2005, estabelecido, junto com o plano decenal, que foi elaborado nas conferências de 2005, que foi revisado agora, né, para a confecção de um novo plano até 2026, mas naquelas conferências de 2005 também foi aprovado o decálogo dos direitos socioassistenciais, que são os 10 direitos que a assistência, no conjunto da construção do seu campo de atuação, definiu que seria sobre esses direitos que a assistência social iria focar, né? Ou seja, iria entregar para as outras políticas aquilo que é a atribuição delas, né? E ia focar exatamente o seu campo de atuação, né, nesses 10 direitos. Então seria o direito à proteção social, depois a gente pode falar um pouco mais dessa questão dos perigos, que o Marcelo já salientou. Direito à proteção social não contributiva, eu não gosto dessa expressão não contributiva, é como se pobre não contribuísse, né? Ou como se as parcelas mais vulneráveis da população não pagassem imposto de alguma forma, como se todo quilo de arroz que alguém come não tivesse embutido ali um imposto e que aquela pessoa de alguma forma está contribuindo, está pagando, né? O fato, na verdade, assim, essa questão da não contribuição se refere especificamente a uma questão da não contribuição para a Previdência, né? E que ficou colocada assim como proteção social não contributiva, fica fazendo parecer crer que existem parcelas da população que não contribuem de alguma forma, o que é um equívoco. Equidade urbana e rural, direito, né? Equidade urbana e rural. Direito ao acesso à rede pública e privada, pelo menos aquela que é conveniada. Acessibilidade, qualidade e continuidade, ou seja, as ações da assistência social hoje não são programinhas com começo, meio e fim, nem projetinhos, né, como era antes do financiamento, inclusive por meio de convênio, mas são ações continuadas e que devem estar ofertadas continuamente para a população.
A proteção social integral por meio da intersetorialidade, como eu falei, as políticas sociais. Se a gente for falar de proteção social, e principalmente proteção social estatal, a gente não está falando apenas da proteção social, da assistência social. A gente está falando de integralidade, né, das proteções, o que só pode ser alcançada no conjunto das políticas, né? O direito à convivência familiar e comunitária, que também está aberto, que modelo de família e que modelo de comunidade, né? Porque se tem carrocinha da prefeitura agora recolhendo criança e população em situação de rua, talvez alguém tenha feito um julgamento de que não deva ser aquele convívio que aqueles sujeitos devam ter, mas um outro que eu não sei exatamente quem vai definir, né? Então é preciso saber também que família e que comunidade é essa que a gente está defendendo direito. Equidade de manifestação pública, e aí a gente está falando do protagonismo. Juliana falou uma coisa agora há pouco, Juliana, sempre desculpa, eu não gostei muito não, viu, dessa questão da maternagem, né? Talvez a gente possa pensar numa... Eu acho até que entendi o que ela quis dizer, mas talvez tenha escolhido mal a palavra, né? Por conta dessa questão exatamente do que a gente está sempre buscando, a questão do protagonismo, independente da forma de manifestação, né? Porque talvez nós estejamos muito habituados, digamos assim, a uma forma polida e burguesa de reivindicação, e as pessoas e as parcelas da população que às vezes são atendidas pela assistência reivindicam, mas reivindicam de uma outra forma. E depois eu gostaria de falar disso, quando a gente for falar da diferença entre a queixa, que a gente aprendeu na graduação, né? Quando a gente vai fazer aquelas famosas anamneses, qual é a queixa principal, né? E esse trajeto da queixa à reivindicação do direito. E quanto essa queixa, que não é simplesmente a manifestação de um sintoma, de uma patologia, né? Mas tem ali, ainda que seja através da expressão de uma doença, a reivindicação de um direito absolutamente legítimo. E que, dependendo da forma como a gente conduz as questões, você vai despolitizar essa reivindicação. O direito ao cofinanciamento, né? O direito à renda e o direito à participação no controle social das políticas. Então são esses 10 direitos socioassistenciais que foram definidos dentro do campo de atuação da assistência. Agora, pegando, inclusive, carona na fala do Marcelo, eu já tinha meio que anotado exatamente esses perigos que nos rondam o tempo inteiro. Exatamente, o Inácio Cano fala uma coisa, ele é professor na UERJ, Laboratório de Segurança Pública e Violência, se não me engano. Ele diz o seguinte, que o Estado tem uma face cruel da atuação do Estado, né, que atrás dessa ideia, dessa noção de proteção, né, o Estado, para nos proteger de nós mesmos, nos coloca na cadeia, às vezes, né? Então, assim, que proteção é essa? A assistência social, e aí existe uma coisa comum entre a própria política de assistência social e a psicologia, que é o seguinte, eu vou contar uma história, vocês vão entender mais ou menos onde eu quero chegar. É porque a proteção social ela é facilmente mascarada, ela serve como máscara, muitas vezes, para as políticas de higienização. Ou seja, com o pretexto de proteger, eu higienizo e uso como fundamento a necessidade de proteger. Isso foi visto aqui com usuários de crack nas ações aí do programa, né, de crack é possível vencer. Isso é visto continuamente, historicamente, né, com as ações que são feitas para o atendimento à população em situação de rua. Isso é visto inclusive nas próprias normativas que são editadas por algumas prefeituras, e aí não especificamente aqui a capital, né, acaba ficando muito em evidência, mas assim, eu já que venho do interior, eu já conheço vários casos
onde simplesmente a população de rua era colocada obrigatoriamente dentro de ônibus ou colocada dentro de determinadas vans que são levadas e colocadas na divisa do município vizinho. Ainda dá umas burdoadas no sujeito para ele não voltar, né? Então, assim, isso é conhecido, né? Agora, a pretexto de proteger, você espanca. A pretexto de proteger, você recolhe. A pretexto de proteger, você encarcera, né? E tudo com a máscara, usando essa máscara da proteção. E aí, tanto a assistência social, a política de assistência, se presta muitas vezes para isso, e a psicologia mais ainda. Porque, e aí eu volto lá atrás na minha pós-graduação, quando eu fui pesquisar a atuação dos psicólogos em determinados contextos, normalmente a gente está vivendo, inclusive esse perigo agora, porque a gente está vivendo uma época de crise de novo, né? Mas depois daquela década de 50, 60 e 70, que chamaram de milagre econômico no Brasil, né? Os mercados começaram a se encolher, e não só no Brasil, mas mundialmente houve uma retração dos mercados, inclusive em função da crise do petróleo, naquela logo da década de 70, né? As políticas neoliberais da Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né? Que ajudaram a enxugar um monte de políticas públicas, e isso meio que contaminou o mundo, as economias de um modo geral. Os psicólogos começaram a ser convocados nessa ocasião para assumir, dentro dos mercados, principalmente nas empresas, nas indústrias, os lugares que eram dos antigos engenheiros e dos donos de fábrica. Por quê? Porque você precisava de alguém capaz de quebrar resistências políticas. Porque o mercado estava encolhendo, muita gente sendo mandada embora, você precisava manter a produção com os poucos que iam ficar, ou seja, você passava a exigir mais dos poucos que ficavam, em termos de eles terem que produzir mais, e aí eu estou falando inclusive do próprio advento do toyotismo, né? Produzir mais não só na sua área, mas você tinha que ser polivalente, você tinha que conhecer um todo, né? Eu sou formado numa época onde a gente estudava, inclusive na administração de recursos humanos na faculdade, na graduação, reengenharia, e aquele coisa de qualidade total, de ISO 9000, né? Isso tudo estava no bojo das discussões. E os psicólogos sendo chamados para ocupar exatamente esse lugar. Para quê? Para quebrar a resistência, como Foucault disse, para transformar, né? Fazer corpos dóceis. E a gente está vivendo isso agora, né? E eu fiquei me lembrando, e aqui a Ana Paula, talvez eu não vi outras pessoas, mas que trabalhou comigo na época do Bumba, na tragédia das chuvas. Não sei se tem outros colegas que ajudaram a trabalhar na ocasião, fazendo credenciamento, cadastramento de famílias que tinham perdido suas casas e tal. E a Defesa Civil foi conosco, os bombeiros foram conosco, e era muito interessante. Nós íamos na frente. Nós não podíamos chamar os militares que estavam conosco pela patente, porque eles se escondiam atrás de nós, porque dentro da comunidade nós amaciávamos, porque assim, nós éramos da assistência social, então não tinha retaliação a nossa equipe. Então todos os militares que eram obrigados a subir conosco, né, o morro, nós não podíamos chamar de major, de coronel, de cabo, tinha que chamar todo mundo pelo nome, para que ninguém na comunidade soubesse que eles eram bombeiros ou que eles eram militares. Ou seja, nós estamos sempre servindo de uma espécie de escudo para algo meio violento que vem atrás. Ou para algo que pode incitar algum tipo de resistência daquela população. E isso, hoje em dia, a gente ainda continua sendo requisitado para isso. Essa história da coisa, não que os bombeiros que estivessem conosco fossem fazer, ou tivessem a intenção de fazer algum mal. É só para vocês entenderem o quanto a gente serve de escudo, né, para algo que pode ser, de alguma forma, não muito bem-vindo. E nesse sentido, assim, a atual política, principalmente para atendimento à população em situação de rua, para os usuários de crack, né, para a infância e adolescência que gostaria de ter, como eu tive, o direito de ficar na rua. Se fosse hoje, eu teria sido preso várias vezes, porque eu vivia na rua, eu era um moleque de rua, né? Tudo bem que a rua que eu vivia era uma outra rua também.
De qualquer maneira, é só para nós entendermos assim, que essas armadilhas estão colocadas e esse posicionamento, que não é apenas um posicionamento ético, mas é ético-político, né, precisa nos fazer ver que lugar é esse que nós estamos, até para saber até aonde vamos. Desculpa, porque eu lembrei de uma situação e acabei ficando emocionado, porque eu lembro de uma situação onde uma equipe inteira, minha fazer parte, foi exonerada pelo fato de ter se recusado a participar de determinadas situações que eram higienísticas. Só sobramos eu e uma colega, porque éramos concursados. Todos os outros profissionais eram cargos em comissão. E era para fazer uma reintegração de posse e a equipe foi toda levada para lá e, na ocasião, quando a equipe se deu conta do que ia acontecer, eles voltaram e disseram: para isso vocês não precisam de assistentes sociais e de psicólogos. Nós não vamos nos prestar a esse tipo de coisa. No dia seguinte, estava todo mundo no diário oficial com exoneração e só ficáramos dois. Eu, a psicólogo, e a Daniele, que era uma assistente social. Então, assim, mas em algum momento é preciso que a gente se posicione independente das consequências, né? Bom, falando nisso, eu queria voltar a essa questão do atendimento mais direto, e quando a gente fala da questão da queixa, né, e que eu queria falar um pouco dos perigos que envolvem a despolitização. Eu estou meio afastado da formação da acadêmica, da graduação, né? Eu não sei exatamente como é que estão as bases das grades curriculares e o que hoje está sendo ministrado, mas assim, pelo que eu tenho ouvido falar, parece que não mudou muito ainda. E quando a gente fala da questão da queixa, e aí eu vou pegar se alguém quiser até anotar, tem um texto muito interessante da professora Tereza Carreteiro, que ela fala da doença como projeto, e que ela traduz muito, de forma muito interessante, a maneira como, às vezes, a única forma que você tem de fazer valer um direito é adoecendo. Ou seja, é quando a única alternativa que resta ao cidadão é adoecer para fazer valer o seu direito. Por que eu estou falando nisso? Porque principalmente nas nossas áreas de formação, a gente trabalha muito, principalmente na área da psicanálise, né, que fala muito do ganho primário, do ganho secundário, né, e que é algo meio que era algo que, assim, também a fim de quebrar resistências ou algo que devesse ser evitado, né? E quando, na verdade, a gente tem algumas questões que estão ali implícitas, ainda que seja numa manifestação de um sintoma de uma doença, algo que, na verdade, se traduz como a reivindicação de um direito, que precisa, de alguma forma, vir à luz, né, para que talvez deixe de ser uma doença e passe, de fato, a ser uma reivindicação legítima. Vale a pena vocês lerem, eu não vou entrar aqui no mérito, né, de discutir o texto, porque ele se explica e se legitima por si só. Mas é só para nós termos esse cuidado, porque assim, a queixa ela aparece muito como manifestação de um sintoma e como algo apenas ali individualizado, né, e que vai virar, que vai nos mobilizar, inclusive, no sentido de construir um caso, como Marcelo estava falando. Agora, do momento que você entende que naquilo ali pode haver uma reivindicação, e que aquilo tem ali uma expressão do exercício do direito, até porque o direito, como o Deleuze já dizia, não existe direito previamente dado. O direito ele não existe previamente simplesmente porque está instituído por lei, né? Ele só existe enquanto exercício, enquanto reivindicação. E para sabermos que dentro desses espaços que hoje estão sendo construídos pela assistência, os profissionais que estão ali têm a condição de mostrar o seguinte, que isso não precisa necessariamente ser uma queixa, principalmente quando ela pode ser compartilhada com outros ou quando ela pode ser a expressão de algo que está
na coletividade, né? E aí ela ganha uma outra dimensão. No sentido, primeiro, de que ninguém é preciso sofrer sozinho, né? A professora Teresa Carreteiro ela até fala isso, embora já existam espaços para acolhimento do sofrimento psíquico, a gente ainda não tem espaços ainda para acolhimento do sofrimento social. Você precisa, de alguma forma, passar pelo corpo alguma coisa para que o seu direito seja legitimado de alguma forma, né? Se eu chegar para minha chefe e dizer que as minhas condições